Primeiro vídeo que nós estamos fazendo entrevista, tá? Tudo meio rudimentar, tá? Tô fazendo aqui em casa, tá? Chamei o Tadeu, ele veio. Eu achei que ele vinha com os 414, como é que fala? Assessor, não veio só ele dirigindo o carro dele. Falei, olha, esse cara é dos meus. Então tá aqui o Tadeu Venere, deputado. Eu sempre falo assim, ó, e já falei isso pra ele. Tadeu, o dia que você morrer, cara, eu não sei o que eu faço, porque eu voto em você desde que eu comecei a votar, e é verdade, desde que eu comecei a votar. Então, era ele, o Dr. Rosinha, aqui do Paraná, quem vai lembrar. Então, eu não sei o que vai acontecer o dia que o Tadeu morrer, espero que demore bastante. Tadeu, obrigado por vir, obrigado por me atender. Tadeu me atendeu na hora, tipo, mandei a mensagem do Zap lá, consegui com a minha tia, o celular, não tem ideia como é que ela deve ter conseguido com alguém, e o cara aceitou. Então, tá aqui agora. Tadeu, me conte pro povo quem é você, Tadeu Venere, de onde você surgiu, Tadeu? Bueno, primeiro, obrigado, né? Obrigado pelo convite, eu acho legal a gente poder fazer uma conversa informal, mas dentro de um campo que a gente, todos nós, de alguma forma, estamos sempre, eu não diria vinculados, mas próximos, que é a questão política. Eu brinco que eu faço política na vida, acho que quase que a vida inteira. E você pergunta de onde eu vim, assim, eu sou de Nova Vitória, uma cidade do interior do Paraná, uma cidade aqui, que eu não vou falar sobre isso, mas que é a principal paixão nossa, que é a cidade, era a cidade Polo, em 1912, 1915, até 1978, por aí, mas era a cidade Polo porque ela unia o Rio Grande do Sul, Santa Maria, a São Paulo pela ferrovia São Paulo-Rio Grande, que foi construída por Facuaro, o mesmo que fez a Madeira Mamoré, fez o Porto de Santos, o Porto de Belém, e dali, de Nova Vitória, por ali passava tudo. Então, eu nasci lá, meu pai é ferroviário, meu avô ferroviário, meus tios, eu torcedor do Paraná Clube, você pode ver que a tragédia não anda sozinha. Aliás, o Paraná Clube é o único time que a gente tem que está um ano sem perder, um ano sem jogar também. E com detalhe, né? É um time fora de série, não tem série nenhuma para jogar mais. E eu falo que isso fez com que, o Nova Vitória fez com que nós nos aproximássemos muito do movimento operário. A Vitória era uma cidade que ela era, a base dela era a madeira, o Rio Iguaçu, que era um polo de navegação, e a madeira. E à medida em que esse polo madeireiro ele se consolidou, eles traziam muita coisa, inclusive a Lumber, que era a empresa da contestada, ela foi construída para cortar, fazer a ferrovia para cortar madeira. Quase 1 bilhão de árvores entre 1906, 1908 até 1917 foram tirados dali. Da região, né? Uma região que... Em 10 anos, 1 bilhão de árvores. É a maior serraria do mundo. Estava lá em Calmon. Isso, por isso falei, eu não vou falar do contestado, que é uma das nossas grandes... via quase uma guerra civil, né? Estima-se entre 10 e 20 mil mortos num prazo de 4 anos, com os monges, né? O João Maria, o José Maria, os monges que passaram por lá, que era um período, né, bastante logo após a República, bastante tumultuado da vida brasileira, e que essas pessoas tiveram o mesmo destino que tem hoje muitos que estão ainda em áreas como o norte do Brasil. Morei no Acre e acompanhei muito isso, que é a disputa pela terra. E isso fez com que, para você ter uma ideia, para terminar a guerra, eles usaram 3/4, ou seja, 75% do exército brasileiro. Foi a primeira vez que usaram, contra a população civil, usaram aviões. O Kirk, que é o patrono da aviação militar, ele é patrão porque eles derrubaram o avião dele com o Winchester lá perto de Nova Vitória. Mas, enfim. Foi ali que o exército brasileiro começou a matar o próprio povo, então? Eu acho que ele começou antes, né? Começou antes, começou no Balaiada, começou na Sabinada. Ali foi a primeira vez com o avião, então? Com o avião foi. Foi a primeira vez que fizeram reconhecimento e usaram aviões. Mas eu, nesse período, eu lembro muito, assim, por isso que eu falo, eu vim de Nova Vitória, vim para estudar aqui em Curitiba, trabalhava em União, e vim para estudar em Curitiba. Mas eu lembro muito de uma coisa que me perguntou assim, quando teve contato, em 1961, quando você não tinha nem nascido ainda, em 1961, eu lembro muito assim, meu pai morria de medo que os comunistas tomassem conta do país. Meu tio mais ainda, porque rezar para Nossa Senhora Aparecida, a gente até reza, né? Vou para Nossa Senhora Aparecida. Mas havia as greves do Partido Comunista, porque parava todo o trânsito de mercadorias entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, Santa Catarina, São Paulo parava quando se parava a ferrovia. Então as greves dos ferroviários eram muito fortes nessa época. Eu lembro das greves acontecendo e me chamava muita atenção. Eu tinha 7 anos, 61, 7, 8 anos. E quando o Jânio Quadros renunciou em agosto, e o Jango estava em Singapura, que a gente chama de China, mas na verdade não era China, era Singapura, que fazia parte, né, do processo da China, depois de 48. E aí eu entrei no quarto do meu pai, um quarto escuro pra caramba, cara. Tinha um relógio grande, que o
aqueles dois negócios, ele batia para os dois lados a campainha. E eu escutei, tinha uma rádio que o Leonel Brizola puxava no Rio Grande do Sul, que era a rede da Legalidade, fazia pela rádio da Guaíba até a rádio no Rio de Janeiro, Maria que veio, e Tupi. E pegava o Brasil inteiro. Era mais ou menos o sistema Globo que tem hoje. Eu escutei na rádio de manhã, 6h30 da manhã, eu acordava antes para a escola, ficava escutando o rádio para saber o que ia acontecer com aquilo. Não entendia nada, mas ficava escutando. Entrei no quarto do meu pai e falei, pai, o Jango está vindo da China e vai assumir o governo. Aí eu lembro até hoje, cara, meu pai assim, dormindo, ele tinha chegado de viagem, né, ferroviário. Ele falou para mim, o que eu tenho com isso? Eu falei, pô, pai, como o senhor tem com isso? O Jango está voltando. Nem sabia que era o Jango. O Jango vai assumir. E dali para frente, cara, nunca mais. Foi uma coisa que a gente se envolve muito. E são duas coisas que me chamam muita atenção assim, da minha infância. Isso e depois quando ficou aquele período entre você ter o presidencialismo ou o parlamentarismo, houve um movimento no Brasil, presidencialismo e parlamentarismo, que era inclusive puxado na época pelo pai do nosso golpista mor, que foi logo que perdeu a eleição para Dilma, falou que ia destruir, e destruiu mesmo. Eles distribuíam... Avô, né? Porque avô dele. Eles distribuíam uma plaquinha azul e uma plaquinha vermelha. Era o sim ou não. Né? Sim, pelo parlamentarismo, não. Contra o parlamentarismo e pela República, ou seja, pelo processo de eleição presidencialista. Eu cheguei não sei de onde, com 8 anos, depois dessa confusão, meu pai cheguei com uma plaquinha em casa. Falei para minha mãe, vamos pregar a plaquinha? Minha mãe falou, pelo amor de Deus, teu pai não vai gostar. Vamos pregar, morar numa 8 anos você tinha? Fim de rua, pegar uma plaquinha, subir, eu lembro, minha mãe subiu numa areazinha, minha mãe era pequenininha, subiu numa areazinha assim, pregou. Quando meu pai chegou, cara, disse, vocês querem me matar? A rua inteira está azul, só tem a nossa casa com vermelho. Então acho que isso aí meio que assim coincidiu com uma série de coisas. Eu vim para cá, em 72 eu vim para Curitiba, acabei tendo contato em 74 na faculdade, comecei a fazer psicologia aqui, com um pouco o movimento estudantil, muita coisa que a gente ouvia e que não sabia, mas eu acho que isso é um pouco de sensibilidade que isso vai adquirindo, né? Depois fiquei no movimento sindical, meu negócio não era partido político, era movimento sindical, eu trabalhava em banco, trabalhei no Banco do Brasil, no Banco da U, mas de certa forma sempre próximo do PT, né? A única filiação que eu tive, filiei no PT em 84. E esse processo fez com que eu tivesse um convite para ser candidato a vereador, não para eleger, mas para fechar a chapa, sim, para ajudar a eleger. E acabou que fiquei na primeira suplência, elegeu, fiquei em 96, 95, subi. De lá para cá eu fiquei 8 anos como vereador, 20 anos como deputado estadual, 18 anos na Comissão de Direitos Humanos e agora na Câmara Federal. Um pouco essa trajetória aí que a gente fez, né, e que se eu tivesse alguma coisa para mudar, eu acho que talvez cuidasse mais de casa em alguns momentos, que a gente larga a mão. Sim, né? Mas não dá tempo, né? Não dá tempo. Não mudaria nada, sabe, Marcelo? Não mudaria nada do que a gente fez, porque eu tenho uma coisa que eu sempre faço assim. Meus filhos podem ter todas as críticas, eu acho que tem, há muita coisa que a gente deixou de fazer. Sim. Minhas 3 meninas é força de expressão, né? Eu já tenho 45 anos. Meus meninos, meu Marcelo, né? Eu tenho o Marcelo 44, meus netinhos. Mas com certeza uma coisa eu sempre falo para eles assim, de uma coisa eles podem ter certeza, podem reclamar muito de ausência, mas eles nunca vão reclamar de dizer, olha, teu pai fez isso que não poderia fazer. Acho que isso para nós é uma coisa muito bacana, assim, que a política está tão ruim, Marcelo, do ponto de vista da sua construção, que as pessoas se desanimam a discutir e a pensar em política. Vão para aquilo que é mais fácil, a mensagem mais fácil, mais prática, aquilo que de fato seduz você, promessas que nunca são cumpridas, a aberração que nós temos hoje na Câmara, que são emendas parlamentares. Nós não deveríamos ter emenda. Deputado, senador não tinha que ter emenda parlamentar. Eu propus isso na bancada. Propus, vamos fazer uma PEC e acabar com a emenda. Aí até brincaram comigo que a reação da bancada foi quase unânime. Só não jogaram pela janela porque a janela estava fechada. Então, assim, a gente não pode partir do princípio que você está lá para se representar ou representar só um segmento muito pequeno. Isso é um pouco do que a gente faz na política. O que acontece, entendeu? Porque eu tenho uma preocupação de entender. Aliás, eu quero só fazer uma parte importante aqui, que você falou o golpista mor, que você falou do Aécio. Sim. É que eu sempre chamo o golpista mor o Bolsonaro. Bolsonaro e o Temer. Porque eu acho que o Bolsonaro é pior. Eles disputam uma cadeira... Porque assim, o Aécio ele começou toda essa palhaçada, o Temer fez o que fez, mas o Bolsonaro foi o cara que, enfim, esse cara aí. Mas porque tem gente que de repente é mais novo, um pouquinho mais novo, e não sabe que
Eu já estava falando do Tancredo Neves, Avô. avô do Aécio Neves, né? Que foi o mesmo que assumiu nesse Isso, período. E depois, como primeiro-ministro, né? quando deram o golpe, foi a frase famosa, né? Canalhas, canalhas, Isso. canalhas, quando fecharam o Congresso. Perfeito. Então, agora sim, a minha preocupação, o que está acontecendo? É um troço que eu sempre discuto no canal, tá, viu? Porque é uma coisa que me preocupa. Porque eu também não vejo uma saída fácil. Esse ano vai ser uma desgraceira, não vejo uma saída fácil. E o que é que nós podemos fazer? Quer dizer, o que a esquerda pode fazer? Primeiro, mas para a gente saber o que a gente tem que fazer, talvez seja bom a gente entender o que aconteceu até aqui. Uhum. Tipo, onde é que nós erramos? O que a gente se perdeu no meio do caminho? Por que a esquerda, por que o Lula sai em 2010 com 87% de aprovação e hoje ele fica ali, não vai, mesmo conseguindo fazer coisas e tal, entregar e tal, mas o que acontece, na tua opinião? Onde é que está o erro disso? Olha, primeiro eu vejo assim, o mundo mudou. Né? Hoje eu li um artigo que eu achei muito interessante, de uma mensagem, mais alto. De uma mensagem mandada a um cosmonauta soviético, em 1991, 91, 92, 91, que ele era para voltar para a Rússia, Cazaquistão, né? E eles falaram que ele tinha que ficar lá, ficou 113 dias, porque ele não poderia mais voltar, que o país que ele existia acabou. Isso é um marco. A partir do momento, não que seja melhor ou pior, mas a partir do momento que você tem a dissolução da União Soviética, você deixa de ter um mundo que de alguma forma era multipolar e passa a ter aquilo que, né, um escritor americano coloca que é o fim da história. Fukuyama. Fukuyama escreve que é o fim da história, que não é o fim da história, né, mas que é um processo de você trazer para os setores, que eu sempre falo que são os setores que de fato dominam o mundo, a economia e os países. Nós somos uma economia absolutamente periférica. O Brasil continua sendo um exportador de matéria-prima. Era pau-brasil, era açúcar, era cacau, depois é milho, é soja, é algodão, hoje é ferro, mas continua sendo, não é um país industrializado. Aliás, nós somos um país desindustrializado. Como nós não somos industrializados, o que nós fazemos? Nós vendemos a matéria-prima e compramos uma matéria-prima já beneficiada. Isso não agrega valor. Nós continuamos sendo aquele país que tira 10 toneladas de ouro, manda para Portugal, que poderia estar como um país extremamente bem, não está, mas estaria como um país também é uma democracia periférica, passa tudo para a Inglaterra, que faz uma negociação assim, nós compramos os vinhos de vocês compram os tecidos nossos. E aí nós fazemos uma revolução industrial e ganhamos muito dinheiro. Então, essa mudança de 91 em diante, ela abre um espaço para os setores que sempre pensaram em acumulação, e aí com o neoliberalismo e com todo o processo que acontece, de as grandes companhias, que são as mesmas, né, de 100, 200, 300 anos atrás, dominarem a economia com uma força muito brutal. O que muda é a China fazendo um contraponto, muito mais do que a União Soviética e depois a Rússia. A China fazendo um contraponto de industrialização, e os países como o nosso passaram por um processo de, eu diria que é um neocolonialismo. Agora, aqui especificamente, nós perdemos, fala do Lula, né? Acho que o Lula construiu uma série de coisas positivas, mas extremamente, e não estou dizendo que é por culpa do Lula, ou culpa, eu não gosto do termo, que ele parece muito religioso, mas por responsabilidade só do Lula, mas extremamente frágeis. Nós mexemos na aparência e muita coisa, mas não conseguimos mexer na essência. A raiz, essa raiz escravocrata, essa raiz extremamente patrimonialista do Brasil, né, ela continua muito forte. Mas dava para mexer? E ela, você acha que era possível? Acho que não. Acho que eu também penso outra coisa. Não é porque não dá que você não pode tentar. Né? Tem coisas que você não vai poder mudar, mas você tem que dar oportunidade para as pessoas delas pelo menos se manifestarem e fazerem a experiência. Aquilo que aconteceu no Chile, que foi uma experiência, uma tentativa de experiência com Allende, moldou o povo chileno. Mas o povo chileno agora voltou na extrema-direita. Voltou por causa do Boric. E voltou por causa de uma grande quantidade de pessoas que vêm na imigração. Você acha que o Boric não foi bom o suficiente? Não, acho que o Boric, quando foi eleito, o Boric presidente do Chile, né? Quando foi eleito, ele abriu mão dos princípios que o elegeram e passou a reger muitos dos princípios que eram antagonistas a ele. Certo. Isso aí quebrou. Acho que isso aconteceu na Argentina, aconteceu aqui também. Quando nós terminamos o primeiro mandato da presidente Dilma, que ela estava bem, mas ela começou a ter uma inflação alta, começou a ter problemas com conta, começou a ter problema no Congresso, se tentou um caminho que, a meu ver, é um caminho muito complicado, embora necessário às vezes, que era você apelar para o centro e para a extrema-direita para ver se você conseguia governar, e não consegue. Porque você tem um outro princípio,
O princípio da extrema-direita e da direita é um princípio. Eu sempre falo assim, no Congresso, Marcelo, nós temos 110 votos, PT. PT e partidos próximos. Uma parte do PSB, uma parte do PDT, alguns deputados do PMDB, aí PSOL, PCdoB e tal, mas são 110, 120 votos. Não passa disso. A extrema-direita, PL, Novo e uma parte do Podemos, tem em torno de 100 votos. O Centrão, que, aliás, não é minha frase, é do Reinaldo Azevedo, o Centrão não se vende. O Centrão é aquele amontoado de letras que tem lá, que se você me perguntar qual é a diferença, eu não sei, ideológica, do ponto de vista do seu formato ou do seu projeto, do seu processo de país, do Partido Republicano para o PSD, do Kassab, para o União Brasil, para o PP, eu não sei dizer, porque todos eles pensam a mesma coisa. É mais para nós e menos para os outros. Então, o Centrão não se vende, segundo o Reinaldo Azevedo. O Centrão se aluga. E aí, a cada votação é um parto, porque você tem que fazer uma quantidade de inserções e de cessões também, de concessões, que desconfiguram, inclusive, o seu projeto. E eu vejo muito o que aconteceu isso com a esquerda. Que a esquerda no Brasil perdeu vitalidade, que parou de ir para a rua. Sim. Acho que em algum momento, desculpa a expressão, a gente sentou na bunda, colou a bunda na cadeira e agora estou sossegado, agora o Lula está eleito, e vem o maná, vai cair do céu, o pão, que dizia a Bíblia que caiu, Sim. né? Até hoje não sei se era, se é conversa de padeiro. O pão caiu do céu, pronto, não precisa fazer mais nada. Não, se você não construir todos os dias, você não constrói nunca. E nós deixamos de construir. Nós paramos de estudar, nós paramos de ir para as bases. Mas a gente continua. Não, as bases que nós temos do campo popular, elas continuam existindo, continuam se organizando, continuam fazendo a luta. Seja no movimento social de periferia, seja nas penitenciárias, seja nas universidades, seja no trabalho. O problema é que elas não se vinculam mais a um partido. E elas estão votando em quem, então? Uma parte vota com os partidos ou os grupos de centro e esquerda. E uma parte vota na direita mesmo. Porque a direita promete o céu na terra. Yeah. E a esquerda muitas vezes promete o céu depois de se morrer. Yeah. E aí acontece isso que aconteceu com as igrejas, né? E não vou generalizar porque não é honesto, mas com muitas igrejas, principalmente neopentecostais, que vêm desde 1940, né? Quando começam com a Assembleia de Deus primeiro, que são as igrejas que vêm para cá, que não são essas igrejas da Reforma, né? Não são as igrejas a partir de 1517, mas que prometem que você vai ter, depois na sequência vem esse processo da teologia da prosperidade, hoje a teologia do domínio, que é muito grave, né, Marcelo? Porque a teologia do domínio é aquele negócio. Na Bíblia, o rei Davi dizia que tinha que matar todos os inimigos, crianças, adultos, porque senão eles iam crescer e iam virar inimigos também. Que é o que o Netanyahu fala, agora Israel massacrando, matando até ontem, né? Matando uma quantidade grande de crianças, porque se eles crescerem, eles viram terroristas. Não tem nada a ver com religião. É território. E aqui no Brasil, uma parte desse grupo que não se sentiu mais contemplado, acabou partindo. Nós temos uma liderança que eu acho que pouquíssimos países do mundo têm, que é o Lula. Agora, sabemos que o Lula também tem um limite. E eu vejo assim que no Congresso, esse setor, como você falou, como é que cresce isso, né? As pessoas sempre existiram. Se você pegar a Hungria, que já foi um país comunista, pega a Iugoslávia, que o Clinton destruiu, pega partes do próprio Afeganistão, pega o Iraque. São países construídos, alguns artificialmente, mas outros que têm uma história que sempre foi uma história muito vinculada a movimentos populares, mas que foi destruída. E aí a economia. O Clinton falava isso, né? Economia é estúpido. Mas a economia é grana. Eu vejo hoje que o Brasil não é desvinculado do ponto de vista da sua relação com o mundo dos três principais grupos que controlam a sociedade. Controlam literalmente. É o Big Oil, né? As petroleiras, não é por acaso que os Estados Unidos vão lá e entram para levar, não é para levar o Maduro, é para levar o petróleo. Yeah. E a geografia, né? O território, para levar uma cabeça de ponto para a América Latina. É Big Oil, é o Big Money, ou seja, depois de 2008, quando você tem a quebra, né, dos grandes bancos, os grandes bancos americanos, os bancos europeus, e que, para que eles não quebrem, o Estado os financia e o Estado quebra. E o Estado quebra. Você pega a Grécia, acabou a aposentadoria. Por quê? Porque todo o dinheiro que eles tinham eles aplicaram nos bancos, para salvar os bancos. Então você pega o Big Oil, né, o Big Money, e as Big Techs, que é uma inovação de 30 anos para cá, eles têm o controle total. Hoje você fala com um camarada do Japão 10 vezes no dia. E não fala nenhuma vez com o seu vizinho que está aqui do lado. Eu acho que isso que nos afastou.
nós tínhamos o hábito de nos unirmos nas praças, nos unirmos nas ruas, nos unirmos nas assembleias, porque era onde nós nos encontrávamos e onde nós tínhamos conhecimento. Hoje o conhecimento está aqui. O conhecimento, eu não estou dizendo a qualidade do conhecimento, mas o conhecimento, as notícias, a primeira coisa que muita gente faz antes de dar bom dia é levantar e olhar para o lado e ver o que está no celular. É importante? Claro que é. Tem muita coisa que é evolução. E a gente não estamos falando aqui que nós vamos ser contra a evolução. Só que essa evolução tem que vir a favor da maioria. Por isso que nós hoje estamos num projeto de trabalhar pelo fim da escala 6x1. Tem toda a lógica, você dizer, o camarada não tem que trabalhar 6 dias por semana e ter um dia para fazer o serviço de casa. Ele pode trabalhar 5 dias, poderia trabalhar 4 dias hoje e folgar 3. E ter tempo para estudar, para ler, mas daí quando ele começa a pensar, a coisa se complica. Eu acho que isso que aconteceu muito, né? A extrema-direita percebeu que no voto eu não ganharia. Então, se não ganha no voto, é no golpe. E aí foi o 8 de janeiro. Mas será que, veja, eu concordo com você, mas hoje eu já penso assim, a extrema-direita corre o risco de ganhar no voto também. Ganha. Porque eles fazem essa lavagem cerebral, eles convencem, como você falou, eles prometem, eles não vão entregar e nem têm intenção de entregar. Mas as pessoas não sabem disso, porque se soubessem, não votariam neles, né? Será que a esquerda não está não sabendo como falar a língua deles? Concordo. Eu acho que o Bolsonaro, por exemplo, a gente pode não gostar, mas ele é um fenômeno eleitoral. Mas foi construído? Com certeza. E não tem vários Bolsonaros por aí. Um cara que ficou 28 anos na Câmara dormindo. E como dizia, ele recebia auxílio moradia para comer gente. Comer gente, exatamente. Porque falar na cara do eu não te estupro porque você é feia. Eu quero ditadura, eu quero matar 30 mil. Ele fala para pessoas que pensam isso, mas que assistem pornografia à noite no escuro, no telefone, porque antes de assistir a pornografia ele tem que rezar para Nossa Senhora. E depois ele tem que levantar de manhã, beijar os filhos, correr na igreja e correr para ver pornografia. Não tem que ver pornografia. Cada um faz o que quiser. Mas na hipocrisia. Aí ele vê um casal na rua de mãos dadas, né, seja mulher ou homem, e ele fala, esses viados, esse não sei o quê, que é o que o Bolsonaro sempre fez. Os direitos humanos são esterco. Agora está lá pedindo na Comissão de Direitos Humanos, que eu faço parte, que a gente vai visitar. Até um dia eles falaram, você tem que visitar a Comissão de Direitos Humanos. Para quê? Calma, vocês têm 27 anos. Porque vocês estão tão apressados, né, cara? Mas a direita conseguiu isso. Ela trouxe para o mundo real algo que as pessoas pensavam, mas não conseguiam realizar. Era meio como a pessoa abrir na cadeira do barbeiro, que era muito comum até uma determinada época, o menino lá que estava seus 15, 16 anos, 14 anos, ele ia para determinadas barbearias, que a gente fazia isso, eu fazia isso, não era nem para cortar o cabelo, mas era para ver o que tinha na Playboy. Aí, enquanto o cara cortava, sabia bem devagarinho e olhando aquilo ali. É o que os caras fazem hoje. Então, eles conseguiram trazer para as pessoas no dia a dia algo que elas já pensavam e não tinha quem vocacionasse. Talvez tenha sido esse o nosso problema, de nós não nos reciclarmos, né, do ponto de vista de práticas que, por exemplo, na rede digital nós demoramos anos. Nós ainda estamos muito longe de fazermos aquilo que alguns setores da extrema-direita faziam 2, 3, 5, 10 anos atrás. E este ano nós também não vamos conseguir acompanhar. Que nós damos um passo para eles, porque nós ficamos lá. Esses dias eu até fui, Marcelo, no Instituto Federal aqui, e eu falei para o diretor do Instituto, cara, eu tenho uma proposta para vocês. A gente fazer trazer um valor para dentro do Instituto e fazer um pacote de 30 livros para cada um nós somos 25, somos em 25 aqui, cada um dos campos, para deixar para os meninos lerem. Daí uma professora falou, eu já tenho uma ideia, tal. Os livros que ela citou, tipo, você pega e fala assim, vai ler um defeito de cor. Bom, ele vai morrer lá, porque ninguém vai ler. O menino que tem 15, 16, 17 anos, ou 40 ou 50 anos, não vai ler aquilo ali se ele não tiver hábito de leitura. Não vai, não adianta. E se ler, não vai entender. E é um dos livros que o Bolsonaro vai ter que ler na cadeia, né? Esse é um vai dos ficar livros que 30 tá, anos. é um dos livros que está na lista do Distrito Federal. Eu penso assim que... Aí quando a professora fala, não, vamos fazer diferente. Você identifica 10 livros que foram importantes para a sua geração. Tem 10 livros que são históricos para todas as gerações. E dá 10 livros para os meninos do DCS. Foi muito engraçado, porque nós identificamos esses livros assim, tipo, As Veias Abertas da América Latina. Um livro pequeno, vamos ler. Identifica o Guerra Híbrida. Aí os meninos, quando chegou na hora de identificarem, eles queriam um livro sobre hip hop, queriam um livro sobre o Mano Brown. É isso que nós deixamos de fazer. Isso. Nós não vimos que o mundo real não é mais o mundo que nós imaginávamos 20 anos atrás.
Talvez seja esse o problema. E o outro problema, se me permite, é que eu digo muito isso, sabe, Marcelo? Isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque eu estou bastante tempo nisso, mas nós apostamos muito as fichas no parlamento. Então nós tínhamos 3 pernas. E o mesmo problema que o PCB, aliás, cometeu, e eu sempre falei para vocês, nós somos herdeiros, nós todos, no movimento esquerdo, nós devemos ao Partido Comunista, nós devemos ao Partido Socialista, nós devemos ao Partido Anarquista, as lutas que eles fizeram. Por isso que eu sempre pedi que as pessoas lessem o Olga. Ah, mas o Cavaleiro da Esperança, o Prestes, cometeu um monte de erros. Claro que cometeu. Quem não cometeu? Erro de avaliação, achou que jamais haveria golpe, que, né, nós não teríamos, o exército brasileiro é legalista. Não é. E custou muito caro isso. O Jango não acreditava no golpe. Mas esse tripé que formou, no nosso caso, o PT, que não era um partido vinculado, por exemplo, às teses, né, da União Soviética, como era o Partido Comunista, não era internacionalista, né, como foram outros partidos, ele tinha um tripé, que era o movimento social, que não tinha nem esse nome, mas eram as comunidades eclesiais de base, a igreja, que a gente hoje identifica como sendo um movimento social, né, vindo do movimento social. Os partidos, ditos partidos clandestinos, né, que estavam na clandestinidade na época da ditadura, e que a partir de 79 começam a vir para serem legalizados a partir de 80, e o movimento sindical. Esse tripé, junto com esse tripé, a gente tinha o parlamento. Então era um movimento social, sindical social, os partidos de fora que vinham para ser legalizados, o movimento sindical, e nesses partidos o parlamento. Acontece que essa perna do parlamento ela cresceu enormemente e deixou as duas penduradas. Porque é muito mais fácil ser deputado do que ser presidente da Associação de Moradores. É muito mais fácil ser deputado do que ser um padre ou uma pessoa que é liderança comunitária no meio do Amazonas. Sim. Se eu for deputado no Pará, eu tenho riscos desse tamanho. Se eu for um líder comunitário lá em Xambioá, o meu risco é desse tamanho. Sim. Então eu prefiro ser deputado. Só que isso nos afastou, de certa forma, do Chico movimento. Mendes que o diga, né? Sim. E eu morei lá, né? Eu acompanhei esse troço todo lá. Então, o que me parece hoje que é complicado, Marcelo, assim, o parlamento, nós temos que desmistificar o parlamento. Não é destruir, como você fala, nós queremos destruir o parlamento. Não, se pudesse destruir o parlamento e fazer uma democracia direta, ótimo. Até poderia fazer em parte, porque hoje com rede social você poderia fazer consultas. Aliás, fazem pesquisa pela rede social. Eu sempre recebo perguntas de pesquisa pela rede social. Não é mais telefonando, não é mais fazendo, é pela rede social. Mas o parlamento não nos representa. Ele representa, seja a Câmara de Vereadores do menor município ou o Congresso Nacional, Senado e Câmara, ele representa os grupos organizados dentro da sociedade que, mesmo minoritários, têm o controle dessas casas. Você pega a bancada ruralista, né, a Frente Parlamentar da Agricultura ou do agronegócio. Nós temos 1% dos produtores rurais, dito empresariais, que tem pouco mais de 500 mil grandes grupos empresariais, que isso inclui Cargill, isso inclui Bunge, isso inclui os grandes proprietários, e 6 a 7 milhões de pequenos produtores rurais, que alguns também, eu diria que a maioria, acham que são ligados ao agronegócio, né, que são fazendeiros, que é um conceito ideológico. Quando você ganha na ideologia, você ganha na prática. E naquela história da superestrutura. Esses 1%, eles têm na Câmara cerca de 179, 200, 230 deputados, 240 deputados que fazem parte direto da sua base. Ora, como é que 1% da população tem uma representação de 60% do Congresso? Como é que os banqueiros, que são um pouco mais, não os fintechs, mas os banqueiros, são um pouco mais de 20 ou 30 no Brasil, têm 40% de representação? Como que as igrejas, quaisquer que sejam as suas denominações, seja católica, evangélica, presbiteriana, o que for, qualquer uma delas, como que elas têm um poder, e esse poder é um poder colonial, um poder dentro dos espaços de parlamento que faça com que elas sejam mais representativas do que a maioria da população, mesmo não tendo região nenhuma, porque são organizados. Então, eu acho que esse processo de você não ter a organização da população dentro da Câmara faz com que a Câmara perca a legitimidade, perca a representação, e a população olha assim, isso aqui não serve para nada. Só que na hora de votar, o voto é obrigatório, embora não precisasse ser, porque 20% já não vota, ele acaba ficando perdido ali dentro daquela confusão toda. Aí você dá mais atenção para uma situação onde a mulher entra eu vi esse dia atrás, entra no supermercado, leva 2 chocolates embora, um pacote de leite, e pega a cadeia, tem que chegar no Supremo para ver se ela pode ou não pode ser considerado, você que é advogado conhece bem isso, crime de bagatela, né?
ou se ela deve continuar presa. E muitos ministros querem continuar presa. Aí o Vorcaro está solto, com um golpe de 50 bilhões de reais. Como é que eu posso acreditar que o Judiciário, que o Executivo, que o Legislativo, que o Ministério Público, que os tribunais de contas são sérios? Não posso. Como eu não acredito, eu acredito naquilo que me oferece mais fácil. Mas não é a grana que fala mais alto nesses grupos do Congresso aí? É grana, né? Você não acha que eles... Você não precisa falar isso. Não, mas eu posso falar, eles são comprados. Não. Você não precisa falar, eu posso falar. Você não acha? Mas você não precisa dizer. Eu não diria que são comprados, eu diria que são alugados. Ah, perfeito. Concordo, Alugados. concordo. Porque alugado por cargo, essa troça da emenda. Por que virou essa bagunça que é a emenda? Cara, você, 50 bilhões de reais em emenda é uma aberração. Maior obra que você tem no Brasil hoje, em execução. Ou uma das maiores, acredito que seja maior. Ela é privada. Ferrovia que está saindo do Mato Grosso para chegar no Porto Santos. Depois vai fazer as conexões com as outras ferrovias. 15 bilhões de reais ao longo do período, muito desse dinheiro emprestado do BNDES, que é uma ferrovia privada. Cara, você tem 50 por ano. Você tem mais recursos hoje na mão dos deputados e senadores do que você tem no executivo para executar a política que ele se propôs quando era candidato. Aí fica aquela bagunça. Bom, eu preciso de 300 votos. Eu vou lá buscar, então eu vou lhe dar um cargo, eu vou lhe dar... Às vezes dinheiro, mas não é dinheiro, não. Sim. Tem muita gente lá que não é dinheiro, ele precisa do cargo. Tendo o cargo, ele produz dinheiro. Isso. Porque uma única votação que se faça, eu vou dar exemplo, e aí dentro da legalidade, uma única votação que se faça, por exemplo, como aconteceu em 2023, para isentar ou para esticar, né, a isenção de determinados segmentos, eram 17 segmentos, da indústria e do comércio, de impostos, gerou um déficit para o governo do INSS de 32 bilhões de reais. Uma única lei. Para este ano, a perspectiva de isenção fiscal, ou seja, a renúncia fiscal ou não cobrança de impostos, de segmentos que controlam o Congresso, está em 600 bilhões de reais. O orçamento da educação é 240 bilhões. O orçamento da saúde é 170 bilhões. Aí o camarada tem 600 bilhões de isenção federal. Depois tem estadual, tem municipal. E são esses segmentos que controlam. 1%, eu falo sempre assim, Marcelo, no Brasil, até uns tempos atrás, eu vi um trabalho da Oxfam, que, aliás, essa semana fez um novo relatório, que a Oxfam, você sabe como que ela surgiu, né? A Oxfam surgiu a partir da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, na Universidade de Oxford, porque a Grécia, final da guerra ainda cercada, né, isolada pelos nazistas, ela não tinha como receber alimentação. E a Força Aérea Inglesa, a Royal Force, entendia que não era prioridade levar comida para isso. Isso tinha outras coisas. Os ingleses têm umas coisas bem mal contadas, né? Você sabe que quando começou a guerra, eles sequestraram todo o arroz, né, de um país do Sudeste Asiático, e deixaram 1 milhão de pessoas morrer de fome, que vendiam filhos por prato de comida. Esses são os ingleses chique, bonito, arrumadinho, que muita gente acha lindo, né? Mas que, no fundo, o capitalismo não tem pátria, não tem amigo, tem interesse. Então, esse processo de construção que acontece nesse momento todo, ele faz com que você, como eu falei, desacredite das coisas. E aí, quando eu vi esse da Oxfam, 5 pessoas ou empresas no Brasil têm 49% da renda dos brasileiros. Então, é um absurdo. Isso quer dizer o seguinte, que você tem 120 milhões de pessoas que têm uma renda, todos juntos, uma renda, um patrimônio, equivalente a meia dúzia de pessoas. Ah, mas o Brasil é extremamente desigual. É, o segundo país mais desigual do mundo, o terceiro, dependendo do ranking. É mais desigual que o país da África. Então quer dizer que na África estão melhor? Não, quer dizer que lá estão mais pobres, são menos desiguais, são mais pobres. Mas nós temos uma desigualdade tão grande, eu diria assim, um abismo tão grande entre o mais pobre e o meio rico, que hoje, se você pegar o mapa e olhar as pessoas que estão entre os 10% mais ricos dos estados, no Acre, por exemplo, que foi o que eu vi recentemente, se você tiver R$ 2.500 de renda por mês, você está entre os 10% mais ricos. Não quer dizer que seja rico, porque daí tem o desembargador, o promotor, não sei o que lá, que vai ganhar 2 milhões. Mas está entre os 10% que ganham. Cara, como é que alguém pode, no Amazonas também, né, nos estados que não são industrializados, no Nordeste também, aqui no Sul é R$ 3.500, está entre os 10% mais ricos. Como é que pode? Será que isso ajuda, sem interromper o teu raciocínio, mas já interrompendo? Porque daí, eu acho que é inevitável você pensar no tal do pobre de direita. Tem gente que não gosta do termo, eu costumo usar o termo, meu público aí está familiarizado.
Porque, assim, muitas dessas pessoas, veja, eu identifico que nós vamos ter uma situação complexa. Aliás, eu ia falar outra coisa, mas o pobre de direita, porque veja só, sem afastar do assunto, mas assim, ó, bolsonarismo emula, né, ele remolda um discurso nazista, o conceito Deus, Pátria e Família é um conceito nazista, né? Leite. Exatamente. E eles emulam isso muito bem, e as pessoas não entendem que isso vem do nazismo, e eu diria mais, as pessoas não sabem o que é nazismo. Não. Nós sabemos o que é nazismo. Mas se eu perguntar para uma parte da população, ela não tem ideia do que é realmente. E por que ele surge, né, Marcelo? Perfeito. Então veja, beleza. Eles emulam com sucesso um discurso nazista. Nós emulamos o quê? Porque eles pegam lá o cara do bigodinho, que é complicado de falar no YouTube o nome do cara do bigodinho, mas eles pegam o cara do bigodinho, eles pegam o Mussolini e tal. Até o Stalin, a direita gosta mesmo de colocar o Stalin no mesmo balaio, e eu não vou dizer que... Em alguns momentos não estava? Não estava, exatamente. Pelo menos taticamente estava. Quando faz um acordo de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha, que depois rompe porque a Alemanha precisa tomar o petróleo dos Urais, e por isso ele entra ali, sem petróleo não tinham como alimentar os tanques, e aí dá toda a confusão, porque a Alemanha perde a guerra, desculpa, a Alemanha perde a guerra em 1942. Ela é derrotada em 45 por uma visão que o Hitler tinha, né, de mundo. Mas ela perde em 1942, quando os seus marechais, não sei se você... Posso citar? Por favor. Há um camarada, Evans, que eu acho que é o melhor historiador que tem sobre o processo do nazismo. Ele tem 3 livros que são muito legais, que eu sempre falo para a meninada, né, que tem paciência, que gosta, porque é um livro até fácil de ler, e eu sempre falo assim, pega lá, primeiro, Ascensão do Terceiro Reich. Terceiro Reich no poder, Terceiro Reich em guerra. Você vai entender como é que foi construído esse processo desde 1926. Porque quando termina a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, a Alemanha é destruída. Ela faz o pacto, né, Versalhes, quando eles fazem o pacto, o acordo, ela perde território, ela perde a capacidade. Até um dia eu falei, cara, sabe por que a BMW tem aquele símbolozinho? Que é um avião, é uma hélice. Porque eles foram proibidos de produzir aviões. Aí eles passaram a produzir automóveis. A Mercedes-Benz. Mas as grandes empresas alemãs, depois da Segunda Guerra, estavam tão bem quanto estavam no começo. Os banqueiros alemães também. Então, esse processo, muita gente fala assim, pô, esse é o caminho. Inclusive aqui no Brasil. O Henry Ford pensava isso. Nós temos que eliminar aqueles que são, como disse um dos oficiais nazistas quando foi condenado, né? Se não perguntar, você não se arrepende de ter matado milhares de pessoas? Não, porque na natureza, sim, os animais mais fortes sobrevivem. E eu acho que é isso que pensam, como você falou, pensam aqueles que seguem o moço lá que está agora na Papudinha, cheio de problema, né? Um dia cai, um dia o som é alto. Mas bom, o Xandão colocou uma grade na cama dele, dia, né? Pois é, um dia o ar-condicionado, no outro dia recebe pouca visita. Depois o som não sei do que é alto, daí não tem sobremesa, aí não tem... Falei, agora que tá junto com os amigos, podendo bater uma bolinha com seu porte de atleta, jogar dominó, ficar fazendo o que ele sempre gostou de fazer, que é sentar e dormir. Rapaz, para quem está reclamando, mas nunca tá bom para nada. Perfeito. Mas quando você olha esse perfil desse camarada e daqueles que o seguem cegamente, realmente, ele se transforma em ideologia. Muito disso é assim, isso falou, Deus, pátria, família e liberdade. Ku Klux Klan. Elimina os que não são meus, e aí o cara fala assim, eu sou negro, mas eu não sou negro que nem os negros comunistas, eu sou um negro, eu sou homossexual. Ele pode falar mal dos homossexuais, mas não de mim. Eu sou branco, mas sabe, eu sou jovem, eu sou velho. Então você categoriza as pessoas e elas se identificam de alguma parte com esse discurso que foi construído. E eu acho que isso é muito complicado, porque ontem, né, hoje é quinta-feira, mas nessa semana eu estive com o ministro Camilo Santana. E aí nós falamos para ele, no Paraná nós temos 400 escolas militarizadas, que é a maior tragédia. Porque a escola militarizada, ela é o germe, é o ponto central de um projeto ideológico de militarizar a sociedade. Eu pergunto assim, qual é a diferença, aqueles que nos assistem, assim, qual é a diferença de uma escola militarizada com um soldado e um cabo e um soldado, complicado, né? Mas um soldado e um sargento aposentado, tá, para dar ordens dentro da escola, e a escola, sendo uma escola estadual, ou uma escola municipal, como alguns querem agora, porque há 6 anos recebendo ordem de soldados, ou uma escola que não tem essas duas figuras. É exatamente isso, a figura.
Porque ali tem uniforme de soldado, e tem regras de soldado, tem cabelo de soldado, ele não é soldado. Mas a ideologia é de soldado. E soldado não é, para nós, soldado é o camarada raso. Né? O princípio do exército é disciplina. Do exército, da marinha, mas das forças armadas, é disciplina. Ele é o cara que é o cumpridor da disciplina. E ele se vê como uma pessoa dessa, que tem uma longa mão, uma arma na mão, mas eu não tenho arma, mas eu poderia ser ele. E você, quando se militariza a escola, você militariza a sociedade. E Hitler fez isso em 1926, 28, 30, 32, 36. Aí gerou no que gerou. Eu acho que por isso que quando se fala no pobre, que pensa como pensa a direita, é porque oferecem a ele, na minha opinião, oferecem a ele algo que ele nunca vai ter. Um uniforme bonito, né? Independente da escola, mas um uniforme bonito, uniforme não de roupa, mas uniforme, uma estrutura, como a igreja. A igreja te oferece um pertencimento. Então, de repente, ele pertence ao grupo de direita, porque esse pessoal da esquerda que falava em Stalin, Lenin, Marx, ficava naquela balbúrdia, como dizia o Von Traub, né? Ficava naquele troço, homem com homem, mulher com mulher, não é o que eu gosto. Mas no meu campo agora, cara, não só leio as escrituras, eu tenho um perfil e a minha vida melhorou. E realmente, para muitos a vida melhora. Porque ele começa a ter algum regramento. E isso cria para ele uma única alternativa, é seguir aqueles que pensam como eu, ou que eu penso como eles. E é óbvio que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Eu falei muitas vezes com pessoas que trabalham com aplicativos. E o cara acredita que vai ficar rico. Muitos por necessidade, e outros, que não sei se são a maioria não, que realmente acreditam. Se pega uma pessoa que está num caminhão, que agora a gente conseguiu fazer, depois de muito tempo, espaço para que possam descansar nas rodovias. Vão ser 50 no Brasil. Já está pronto isso? Como é que pé que está isso aí? Porque isso é importantíssimo. Já tem. Toda vez que você tem um pedágio novo, obrigatoriamente você tem que ter na proximidade um espaço para 40, 50, 70 caminhões com banheiro. E tem alguém falando, porque assim, eu tenho visto, sem interromper o teu raciocínio anterior, mas eu tenho visto que todas essas greves de caminhoneiro que o Zé Relâmpago lá propõe, tá miando tudo, porque obviamente não tem mais entrada, os caras já perceberam. Mas eu pergunto, entre os caminhoneiros perceberem que eles estavam sendo enganados, e eles perceberem que eles estão sendo ajudados agora pelo governo federal, pelo Lula, você acha que eles estão percebendo? Não. E por quê? O que está acontecendo para falar com esse povo? O que não está conseguindo chegar para eles? Porque eu vejo, especificamente a questão dos caminhoneiros, é uma categoria muito forte, extremamente respeitada, em alguns momentos muito organizada, outras vezes muito utilizada. Né? Lembrando que o Chile, em 1973, o golpe no Chile se dá a partir da utilização dos caminhoneiros que deixam as suas carretas atravessadas nas rodovias e vão embora. E o Chile é um país, né, insular, quer dizer, um país que é comprido de cabo a rabo, né, do norte a sul, ele é uma área muito estreita de terra. Qualquer interrupção que se fizesse a Santiago, que tem 50% da população, ele praticamente estrangularia. E foi o que fizeram. Estrangularam o trânsito de alimentos, tudo. Essas categorias organizadas nos Estados Unidos tentaram fazer isso. Quando começou a crescer, tanto eles como os controladores de voo, também são outra categoria extremamente importante. As estruturas de Estado foram para cima. E no Brasil, eu acho que a estrutura de Estado, não que não possa fazer greve, absolutamente. Mas você pode fazer greve desde que a greve não tenha como objetivo fazer a ruptura da democracia. Quem fez greve no Brasil de caminhoneiros foram os caminhoneiros autônomos, que perderam muito com as multas que tiveram posteriormente, depois do Temer, e as grandes companhias, que botaram os caminhões, tiraram os caminhões, deixaram no pátio, e não tem mais caminhão para levar combustível, não tem caminhão para nada. Hoje, algumas cooperativas, inclusive, compraram, conheço aqui, 300, 400 caminhões têm motoristas próprios. Então, hoje, greve de caminhoneiro com frete alto, com as constituições, não acontece mais. Esse processo foi construído, nós fizemos isso em Brasília, junto com a federação, uma das confederações dos caminhoneiros, que não é a do Zé Trovão, para que tivesse espaços para dormir. Eu diria mais, que eles tinham que ter... eu sou coordenador da Frente Parlamentar de Defesa dos Fundos de Previdência Complementar. E a gente tem trabalhado muito assim. O cara que não tem nenhum tipo de contribuição da Previdência, com 60 anos, 65 anos, os caminhoneiros são massacrados. Esses meninos do iFood, que estão aí sem fazer propaganda, mas que estão com o aplicativo lá,
que estão com essa sacolinha nas costas são extremamente massacrados. Uhum. O pessoal que está de office boy, que não é mais office boy agora, é motoboy, o pessoal que está no Uber, cara, 99, eles são massacrados 12, 14, 15 horas por dia. Fisicamente, ele aguenta até um tempo. Uhum. E quando não aguenta mais, É. pronto que ele vai. Sabe para onde que ele vai? Ele vai para o BPC. Uhum. Uhum. Não fala, que ele fala mal do BPC hoje. Uhum. Muitos falam mal do BPC, é coisa para vagabundo. Tem uma pessoa que eu conheço que sempre fala, Tadeu, para onde vocês tratam muito bem os vagabundos? Aí esse tempo ele precisou de uma cirurgia. Foi ver particular, dava uns 500 mil reais. Nossa. Aí foi para o SUS. E por uma situação muito específica, conseguiu ser atendido rápido, fez a cirurgia, voltou a falar, nunca pensei que o SUS fosse tão bom. Então, às vezes, assim, essas pessoas vão, em algum momento, encarecer a vida daqueles que dizem que não deveria existir esse tipo de auxílio. Eu queria passar para você, eu me comprometi com o meu pessoal, que eu tenho duas coisas que eu gosto muito. E se veja, eu não sei, eu brinquei, né? O pessoal às vezes comenta, né? Pô, mas você devia ser candidato e tal. Isso é bom. E aí, um dia, já há algum tempo, eu falei o seguinte, que é uma ideia que eu tenho, eu não sei se é tão viável assim, mas eu acho que é. Eu vou falar ela grosso modo, mas é assim. O governo federal cria uma paraestatal, e eu já digo por quê, que faz um aplicativo tipo Uber. Um Uberzão, como foi feito lá em Araraquara, com o Edinho. Algumas prefeituras têm feito isso. E o governo não é estatal. Primeiro que não é uma estatal. E o governo em si não vai ter participação nenhuma. O governo central. Ele vai apenas viabilizar isso. Pra quê? Porque, porra, o Boulos estava falando outro dia na CNN, com toda a razão, para você dar um nacozinho de benefício pro motorista, tal, pro entregador, as empresas fazem gritaria. E por que eles fazem gritaria? Porque é óbvio, eles querem que todo o lucro fique com eles, com os CEOs deles, que ganham 150 milhões de dólares por ano. O governo viabilizando um troço desse, não vai ter isso. É óbvio que você tem que ter pessoas, gestores competentes, que ganham bem, mas não precisa ganhar 150 milhões de dólares por ano. Né? Porque é aí que vai todo o dinheiro. Então o governo faz o aplicativo, disponibiliza geral. O cidadão que quiser aderir, adere. O que não quiser, não adere. Só que... É o tal do livre mercado. Porque assim, ó, veja, eu me lembro quando teve aquela gritaria, porque quando o Uber começou a tomar os aplicativos, os carros de aplicativos começaram a tomar um corpo, os taxistas fizeram uma gritaria. E aí a gente dizia, mas não era você que era capitalista, o livre mercado, agora toma. Né? Então aí a minha proposta é inverter. O livre mercado diz que a placa seja sempre minha, né? Então a minha proposta agora é inverter. Dizer, bom, beleza, ó, eu, governo, estou disponibilizando, esse aqui é o Uber público, outro nome, claro. Por quê? Porque a grana, o consumidor, Tadeu, vai pagar meio que a mesma coisa. Talvez até um pouquinho menos, tal. Só que a maior parte... vai ficar com o motorista. Com o motorista. Aí o cara consegue ter uma vidinha melhor, né? E aí ele consegue contribuir. Vai um pedacinho lá para a previdência dele, porque um dia que o cara perde a perna na moto, etc., vai um pedacinho, e como você não tem que sustentar um CEO com 150 milhões de dólares por ano, sobra dinheiro para repartir para o povo. E eu acho que o governo tinha que encampar um troço desse, sabe, fazer uma ideia como essa, porque vai ter gritaria do Uber, as plataformas vão cacetear. Eles vão baixar o preço. Oi? Desculpa interromper, mas eles vão baixar o preço. Não, eu sei. O Uber não vai perder um mercado de 100 milhões de pessoas porque ele quer ganhar 50%. Mas a intenção justamente é essa. Nós fomos falar com o Boulos, antes dele ser ministro ainda, eu fui conversar com ele, pela frente parlamentar. E nós levamos uma proposta de micropensão. Eu não gosto do nome micropensão, mas é uma pequena pensão. Como eu falei, hoje as pessoas vão para o BPC. Elas vão para o benefício de prestação continuada. Você vai ter que recolher mais impostos para pagar prestação continuada. Benefício continuado. Assim como a Bolsa Família, que tanta gente esperneia, xinga, berra. O cara grita contra a Bolsa Família, mas não grita contra 600 bilhões, como eu falei, 400 bilhões de isenção, porque ele nem sabe o que é isso. Ele grita contra o vizinho dele que está sentado o dia inteiro aqui, ó. Meu vizinho está o dia inteiro sentado aqui, Marcelo, o dia inteiro sentado na frente da minha casa com a mulher dele, e na filha dele está uma creche pública. Ué, creche é direito para todo mundo, não importa se a mãe dorme, se a mãe pega. Ah, mas eu estou trabalhando. Mas e daí? Quer dizer, eu sou muito individualista. Sabe, o que eu faço, eu quero que eu faça, e se os outros não fazem, eu quero que tenha direito. Então, primeiro ponto é nós partirmos do princípio de direitos.
Eu falava muito isso quando ele falava, você defende preso? Eu falei, não, eu defendo direito. Se o camarada está privado de liberdade, porque ele cometeu algum tipo de infração, independente do que seja, de quem é a responsabilidade quando ele está preso? É do Estado. Não é da família, não é do pai, não é da mãe, não é do tio, não é do sobrinho, não é do empregador, não é de... é do Estado. O Estado tirou, por razões diversas, tirou da sociedade e colocou retido ou detido num determinado espaço para cumprir uma pena que o próprio Estado impõe, né? Porque o judiciário é o Estado. Ele não está lá para cumprir pena, dizendo que na pena dele está escrito que ele tem que passar fome, que tem que ser estuprado, que tem que ser espancado, que tem que não ter roupa, que no inverno ele tem que passar frio mesmo, que ele tem que ficar como é o Salvador, gastaram 500 mil reais, o deputado senador agora para ir lá para o Salvador. Até eu pensei que eles iam ficar por lá. Podia, né? Porque ele podia ficar. Porque lá você não tem lençol, você não tem travesseiro, você fica acesa 24 horas. Aí a população diz, mas esses vagabundos, mas escuta, camarada, você queria que fizesse o quê? Então muda a lei e diga assim, o cara foi preso, é cadeira elétrica. Você mudar a lei, um horror, mas mudou. Enquanto não muda, ou se nunca mudar, espero que nunca mude, é isso. Ah, mas ele ganha um salário mínimo, porque o vagabundo tem um salário mínimo, que a direita sempre fala isso. Lá na Câmara, eu quero que alguns deputados são tão burros que eles acreditam nisso. Outros falam por sacanagem, mas tem uns que são tão burros que acreditam. O cara, cada filho dele ganha um salário mínimo. Um dia eu falei para um deputado, você tem quantos filhos? 5. Por que você não vai preso, cara? É melhor, né? 5 filhos, fica lá, não precisa fazer mais nada. Então, há essa desinformação, e essa desinformação faz com que a gente não consiga chegar no aplicativo. Se você tiver, nós temos um cálculo, Marcelo, que assim, se você tivesse a cada 10 reais, você conseguir retirar 50 centavos, e nós apresentamos isso para o Boulos, 50 centavos a cada 10 reais, você retira voluntariamente 50 centavos, e faz uma aplicação, não num fundo do Vorcas, mas faz a aplicação onde você tem o controle, num prazo, porque como é capitalizado, num prazo de 10 anos você tem um valor que lhe daria a possibilidade de ter uma aposentadoria de 2, 3 mil reais. Ah, mas eu quero sacar, não tem problema. Nós temos que ter a cultura de, em algum momento, nós não vamos poder trabalhar. Ou em algum momento nós vamos ter dificuldade de trabalhar. Sabe que a China até bem pouco tempo atrás, e ainda não tem aposentadoria como nós temos aqui. Não tem o serviço no Japão. O Japão é um país capitalista, um país muito rico, mas que as pessoas velhas ou ficam com os filhos ou morrem sozinhas. Chile também, né? O Chile é um caos, né? Agora o Milei quer fazer a mesma coisa na Argentina. E tem gente no Brasil que quer fazer a mesma coisa. Quem está bem sempre pensa em tirar de quem está mal. Então, essa cultura que, como se coloca, isso cria um pouco daquilo que nós falamos, essa mentalidade que a gente qualifica ou classifica como sendo pobre de direita. Eu também acho o termo, às vezes, ajudar, porque o cara, primeiro que não acredito que tenha pobre. Eu sempre falo, as pessoas não são pobres. São empobrecidas. As pessoas são empobrecidas por uma política determinada para empobrecimento. Quando eu lhe cobro a luz e a água no mesmo valor, você ganhando um salário mínimo, no mesmo valor que eu cobro a luz e a água do dono da empresa que produz a energia elétrica, ou seja, o dono da Copel paga o mesmo percentual para a luz e para a água, né, Copel e Sanepar, que o camarada que está lá na periferia, na caixa prego, paga. Ou pior, o cara que está morando lá no bairro mais distante da sua cidade, paga pela água e pela luz. Ah, mas eles têm isenção. Quando tem isenção, tudo bem, mas muita gente não tem isenção. Paga o mesmo que paga no bairro dito nobre. Ele paga pelo ônibus que ele é transportado o mesmo que o dono da empresa de ônibus, se quiser ir até ele, vai pagar. Então, esse processo é que empobrece as pessoas. Eu pago no quilo do café o mesmo tanto de imposto, como deputado federal, que ganha muito mais do que deveria, e muito mais do que produz, eu pago o mesmo tanto de imposto que o camarada que, às vezes, não tem dinheiro nem para tomar café. Então, esse processo é de empobrecimento. O empobrecimento é um processo de Estado, é um processo político, é um processo de organização da sociedade. Você precisa ter muitos pobres para que poucos ricos continuem ricos e muitos pobres votem nos muito ricos. Porque você projeta. Um dia eu vou ser rico que nem ele. Isso. E como eu vou ser rico que nem ele, eu não vou votar no cara que vem aqui me dizer que preso tem que ter comida. Pelo amor de Deus, eu não sou preso. Ou como dizia um certo senhor aí, não sou coveiro. O dia que foi preso, começou a choramingar. Não vou ser preso. Esse é o conceito, sabe, Marcelo, que para mim, assim, na escola a gente deveria discutir. Eu, quando vou nas escolas, eu tenho uma coisa assim que eu quero, né, eu sei que eu já passei do horário aqui, mas assim, só para a gente poder encerrar, assim,
Eu vou nas escolas falar com os meninos, de 14 anos, 15 anos, né? Algumas vezes na universidade, mas eu vou nas escolas porque eu acho muito legal conversar com a meninada. Não tem compromisso eleitoral, não tem nada, então a gente não vai lá para buscar voto. Que eu acho que é bacana, porque daí você não se sente, de certa forma, também usando uma forma utilitarista aquelas crianças estão lá. E criança de 12 anos, que conhece muita coisa. E toda vez que eu vou lá, eu sempre falo, assim, são 3 coisas básicas que a gente pergunta, né? Por exemplo, sou deputado, tal, o que faz o deputado, como é que cuida, quanto que o deputado ganha, o que não ganha, tal e tal e tal, mais ou menos para criar uma certa localização. Aí eu falo assim, quem acha que a política muda a vida das pessoas? Ninguém levanta o braço. Por que não muda? Vocês acham que todo político é ladrão? Todo mundo levanta o braço. Beleza. Todo político é ladrão. Não tem problema. Eu sou deputado, eu acho que a gente tem que analisar o porquê desse conceito. Mas quem que vota no ladrão? Aí um dia o menino falou assim, porque nós é burro. Não, vocês não são burros, pode ser desinformados ou mal informados. Não, nós é burro. Porque aqui nós tudo fizemos campanha há 14 anos para um candidato, eu até sei o nome do candidato, a vereador, e pedimos para o pai e para a mãe para votar nele. E ele foi eleito, porque ele nos deu um jogo de camisa. E no primeiro jogo, a camisa rasgou. Então o problema não era a camisa, era que ela era ruim. Mas o que esse menino pensa? Esses caras ganham rio de dinheiro, não fazem porcaria nenhuma e ainda me dão uma camisa que rasga. Então política não muda a minha vida. Aí eu falo, tá bom, então política não muda a sua vida. Quem acredita em Deus? Qualquer tipo de Deus, né? A sua religiosidade ou nenhum Deus. A maioria absoluta levanta o braço. É porque é um processo histórico que nós temos também uma construção. Então vamos pensar o seguinte, cara, a política não muda a tua vida porque todo mundo é ladrão. A religião muda, né? Deus muda porque Deus é bom. Mas quando você vai fazer uma prova, você não estudou. Você não estudou, não é porque você evadiu. Você não estudou porque você não tinha um computador em casa, o telefone sua mãe estava usando naquele dia, choveu e a chuva na sua casa entrou e alagou a rua, o ônibus não foi lhe buscar, porque não podia chegar. Com muito custo, você chegou aqui andando pelo bairro, andando do jeito que deu. A escola estava toda construída, você não teve aquela aula, deu tudo errado. Aí você vem para a prova. Aí o amigo do lado, nem tão amigo assim, nem se mexe para você dar uma olhadinha, e eu até brinco, não que vocês colhem, absolutamente. Tem hora que todo mundo começa a dar risada, não, ninguém aqui cola, mas vamos pensar que colasse. Não dá nem para dar uma olhadinha. Aí você não acerta nada. O que você faz? Ai, meu Deus. Aí você fala, meu Deus, não sei nada dessa porra dessa prova. Aí Deus vem, né? Aquele barbão, vestido de branco, assim, pô, eu sou Deus, meu filho, o que você quer? Não estudou? Deus pega na sua mão e assim, né? Nem precisa escrever, ele faz aquela coisa com a mão, resolve todas as questões e tira 10. É assim que funciona. É aquele silêncio. Não. Deus é uma questão individual e espiritual. O que muda a tua vida é política. Você não tem água na sua casa, você alagou a sua rua, o ônibus não veio, a escola está quebrada, o professor não recebeu, porque alguém faz leis, faz política, e quando faz política para um determinado grupo que não é o seu. Esse é o conceito do pobre de direita. Ele olha para tudo aquilo e fala, nada disso me ajuda. Então eu vou com quem me promete uma cesta básica, um jogo de camisa. E eu acho que o nosso papel enquanto esquerda, e aí eu me parabenizo muito por isso, porque você me falou, larga um monte de coisas que poderiam ser muito mais rentáveis, e que são para fazer uma coisa que é, de alguma forma, nós construirmos uma sociedade que olhe para frente. É possível todo mundo comer. É possível todo mundo se divertir. Eu tenho 5 netos, um com 23 anos, vai terminar direito esse ano, e sociologia, não sei como é que ele faz 2 faculdades, ainda trabalha e ainda mora. Outro com 16 anos, aí tem um com 2 anos e 8 meses, o Luquinha, a Alicia, que está com 1 ano e 8 meses, e a Helena com 4 meses. Olha, se eu não acreditar que é possível eles terem uma vida melhor do que tem, e a política fazer isso, então larga os betes, né? Larga tudo. Agora, o nosso grande problema, Marcelo, para mim, na política, é coerência. Coerência. Porque é muito ruim, em todos os campos, na esquerda inclusive, ou às vezes muito na esquerda, que as pessoas acreditam muito que a esquerda vai resolver os seus problemas, e quando não resolve, ficam muito chateadas. E se sentem muito traídas. A responsabilidade que nós temos com essa geração é imensa. Porque o que eu fizer é exemplo daquilo que eles vão ver. E sempre assim procurando, olha, o Nicolas está andando pela rua lá pela liberdade. Tudo bem, é uma opção dele, deputado. O que até agora esse deputado trouxe de positivo para o país?
Ah, mas ele é oposição. Eu fui oposição durante 16 anos. E muita coisa nós fizemos, muita coisa nós tentamos fazer, e muita coisa nós fizemos junto com os governos, dos quais nós não éramos apoiadores. Agora, quando você entra só para ser contra, e hoje trabalhar só no espetáculo, você não consegue construir. Mas a meninada toda fica muito entusiasmado com esse tipo de coisa, porque ele é, de alguma forma, um espetáculo viciante, né? Aquilo que a gente falou um pouquinho antes, você pega a Geração Ansiosa, que é agora, né, lançado agora ano passado, um livro bem interessante, que na minha opinião ele deveria vir junto com A Máquina do Caos, do Max Fischer. E as pessoas precisam de resposta. Cada vez mais, né, depois da pandemia, cresceu esse sentimento de solidão, não de solidariedade. A pandemia, assim, tem 3 frascos de vacina no Unidade de Saúde. Opa, eu soube, mas não vou contar para ninguém, bicho. Deixa eu pegar minha mãe e eu e minha mulher, ou eu e meu filho, vamos correndo lá para vacinar. Não, cara, mas tem aqui o cara que está já com Covid, ele precisa... não foi ali que surgiu a expressão, ele que lute. Isso. Então, esse ele que lute significa que em algum momento para nós também vai faltar. Essa sociedade de consumo, eu falo que hoje a sociedade ela não compra produtos, embora os chineses nos vendam muito, mas ela compra desejo. Então, o desejo faz com que você tenha a camisa, eu não estou contra, né? Mas assim, você não pode transformar a sua vida num outdoor. Eu tenho que ter a camisa de marca, eu tenho que ter o sapato de marca, eu tenho que viajar para Noronha, nem que eu me arrebente depois para pagar as contas. Tudo bem se você fizer bem, mas às vezes não faz bem. Às vezes te enlouquece. Porque eu tenho que fazer a festa de aniversário para o meu filho, nem que eu passe 1 ano cobrando dele que eu fiz aniversário, que ele não pediu, que ele tinha 2 anos, mas cobrando dele que eu me matei para fazer. Eu te mandei para estudar nos Estados Unidos. Quando que a criança te pediu para ir? Talvez seja essa um pouco a coisa da gênese, né, da origem que ele tem que discutir. Que tipo de sociedade nós estamos construindo? Porque nós vamos fazer uma sociedade que, num prazo muito curto de tempo, 10, 20, 50 anos, ela se autodestrói. Eu acho que você viu hoje uma coisa que eu achei interessante, que não é real, né? Eles perguntam para a inteligência artificial o que faria para destruir a espécie humana. Você chegou a ver? Não vi. Não? Pergunta o que faria para destruir a espécie humana? Transformaria as máquinas todas? Não, não transformaria as máquinas. Daí a inteligência artificial pergunta para a pessoa, para o interlocutor, o que você faria para eliminar os ratos? Botava veneno, botava isso, mas é isso que sempre fizeram, e não eliminaram os ratos. Então faz o quê? Faz um buraco no chão, né, bastante fechado, e põe alguma coisa que os ratos gostem lá dentro. E progressivamente os ratos vão caindo. Mas vai acabar com os ratos? Não. Quando estiver cheio, aí eu mato os ratos? Não. Aí se tampa e deixa os ratos lá dentro. À medida que eles passarem a ter fome, é engraçado que a gente fazia isso, hoje felizmente não se usa mais isso, fazia experiência com rato em biotério, lá na faculdade de psicologia da década de 70 ainda. À medida que eles forem passando fome, eles vão fazer o processo de canibalismo. Eles vão comer. E fazem mesmo isso aí. Porco faz isso, animal, animais faz isso. Quando eles estiverem se autodestruindo, você deixa que fiquem apenas 2, que vão ser os mais fortes. Todos os outros já morreram. Ou de fome, ou porque foram mortos pelos seus próprios que estavam ali. Quando tiver só 2, daí é fácil, daí eu mato os 2. Não elimina os ratos. Você tira os ratos e coloca novamente no meio ambiente. Põe novamente na rua, põe nas coisas que tem. E daí? Aí eles mudaram o seu perfil, a sua forma de pensamento e de trabalhar. Eles não vão mais comer as coisas que comiam antes, eles vão comer ratos. Porque eles passaram o tempo todo com fome, sabendo que só tinha rato para comer e comiam ratos. Com isso, eles vão destruir toda a sua espécie. É assim que as espécies se destroem. Eu acho que é isso que acontece. O ser humano hoje parte de um princípio que ele tem que destruir o que está do seu lado. A extrema-direita nos prega que nós temos que vencer sozinho. O camarada que está 15 horas no Uber, e o Uber é uma forma só de expressão, né? Mas que está 15 horas trabalhando ali, ou na fábrica, qualquer lugar, ele olha o cara que está atrás dele, que às vezes está o dia inteiro sem uma corrida, e pensa, pô, mas se eu parar um pouquinho antes, eu pego o meu paciente. Então é isso. Nós nos autodestruímos porque nós queremos sempre estar cada vez melhores, mesmo que o resto esteja bem. E aí me diz um dia um senhor que era catador de material reciclável, uma coisa muito legal. Ele falou, se nós não fizermos todos os dias aquilo que nós acreditamos, nós não vamos fazer nunca. Então, se a gente quer que a esquerda, de fato, e não é essa esquerda só dogmática e esse processo todo que a gente conhece,
por uma vida melhor para todo mundo, né? Uma vida que o padre tanto quer lá em São Paulo e que agora o padre Júlio Lancelotti, que está, né, cerceado de fazer, como outras pessoas querem, como mesmo pessoas do centro querem, pessoas que olham e acham que dá para ter uma vida decente. Se não fizermos um trabalho todo dia, não vai ter nunca. Então, acho que isso que você faz aqui, cara, é um negócio legal, porque traz gente para dizer, cara, dá para conversar com as pessoas. Não precisa ter ódio de todo mundo, não precisa eliminar as pessoas. Eu falo muito isso na Comissão de Direitos Humanos lá, né? Às vezes os caras falam para os deputados que são de extrema-direita mesmo. A gente fica falando, fica rindo. Mas quer que eu faça o quê? Que eu chore? Mas você acha que esses caras aí da extrema-direita, eu sei que tem gente que é mesmo, mas você não acha que a maioria, talvez, é só um verniz, né? Porque o cara, pô, ele viu que é vantagem falar, viu que é vantagem ficar nessa ladainha, e tá isso, né? Tem seguidores. Quando nós pensamos que um camarada tem 30, 40 milhões de seguidores, tá nisso. É importante, mas é a sociedade de espetáculo, né? É isso, cara. Tadeu, obrigado, cara, por vir. Imagina, eu que lhe agradeço o tempo e a paciência aí. Vou fazer o possível para que no maior número possível de pessoas assistam. Mas obrigado de verdade por vir. Você sempre, só você falar que eu tô aí. Valeu, obrigadão, cara.